Bom, tudo bom, pessoal? São 6h35 da manhã do dia 17 de setembro de 2021. Ontem à noite nós tivemos um problema no meu microfone, e aí fui perceber já no final da gravação de que estava sem áudio. Então, eu resolvi regravar a nossa aula de ontem e vou disponibilizar logo em seguida no ar, ok? Então, desculpem aí pelo transtorno. A tecnologia, de vez em quando, ela nos deixa na mão, tá? Então, vamos lá. Esta aula, eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre um ramo da geografia que é chamado geopolítica, que tenta explicar como que se dá as relações entre as nações de todos os níveis, tá? As relações diplomáticas, comerciais e, inclusive, as bélicas, tá? E isso tudo por uma questão de hegemonia de poder, tá? Então, essa aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu preparei aqui uns 4 slidezinhos para a gente entender como que as nações surgem, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês aqui. Então, vamos lá. Então, tá. Isso aí é uma parte do direito que é um ramo do direito chamado Teoria Geral do Estado, tá? Esse ramo do direito, ele foca, ele se preocupa em entender esse fenômeno social e por que em determinado momento da história da humanidade umas nações aparecem, surgem, prosperam e outras não. Outras começam, surgem, mas depois elas desaparecem, elas são dominadas por outras nações e tudo mais, tá? Então, isso aí vai nos explicar esse fenômeno e aí nos ajuda a antever eventuais problemas para que erros do passado cometidos por outras nações nós não cometamos, ok? Mas aqui são só 3 slides, tá? Então, como é que as nações surgem, tá? Elas vão surgir, e elas surgiram, quando um agrupamento de pessoas chega num determinado território e se fixa, tá? Então, a partir do momento que um agrupamento de pessoas se fixa num determinado território, ali é o germe, ali é o início do que nós vamos compreender como nação, tá? Então, resumidamente, nação é o agrupamento humano, e esse agrupamento humano tem algumas coisas em comum, que é a língua, tradições, usos, costumes, e quase sempre a mesma fé, tá? Então, nós podemos ver aqui nessa imagem, provavelmente, uma nação indígena e uma nação europeia. Aqui é o momento em que os portugueses chegam no litoral da Bahia, ok? Então, eu tenho que ter um território e um agrupamento de pessoas, tá? A partir do momento que ele se fixa, vai chegar um momento em que vai acontecer um fenômeno chamado autodeclaração dos povos. É que depois de guerras, de lutas, defendendo aquele território que aquele agrupamento humano ocupou, então ele fala, bom, agora aqui esse território é meu, ninguém mais entra. E aí eles fazem a famosa autodeclaração dos povos. Ó, a partir daqui nasce uma nova nação. Então, por exemplo, esse ato jurídico aqui, digamos assim, esse fenômeno jurídico aqui conhecido por nós, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, foi o momento em que a nação brasileira se autodeclara como nação brasileira, ou seja, se separa de Portugal e passa a ser uma nação
com todas as características do momento, tá? Todas as características sociais, jurídicas e tudo mais, tá? Então, sempre vai acontecer esse fenômeno, que é chamado autodeclaração dos povos, tá? Então, nesse momento, a nação ela passa a existir sob o ponto de vista social, ok? Então, um agrupamento humano chegou num território, brigou para ocupar aquele território com outros agrupamentos humanos, delimitou a sua silhueta, o seu perímetro, e a partir de um certo momento, que está uma paz, que as pessoas respeitam os perímetros uns dos outros, aí sim você faz a autodeclaração e fala, ó, a partir de agora aqui é o território brasileiro. Tá? Uma vez que nasce a nação, eu preciso organizar essa nação. As suas estruturas de autogoverno, de soberania, enfim, eu preciso organizar a sociedade, criar regras, né, e como que as relações sociais vão se dar. Então, após esse fenômeno, que é o surgimento da nação, é que vai surgir o que a gente conhece como Estado. Tá? Então, o Estado, nesse caso aqui, é essa silhueta grandona aqui. O Estado brasileiro hoje não era assim no início. Tá? Aqui no início eu tinha a Cisplatina aqui embaixo, que é o Uruguai, e não tinha o Acre. Então, hoje, o Estado brasileiro tem essa silhueta e essa estrutura política. Tá? Na geografia, a gente chama isso de geografia política, ou seja, nós utilizamos o sistema federativo, que são federações de Estados-membros, que formam um todo. Tá? Então, essa federação se une para fazer, para ter alguns objetivos macros, alguns objetivos gerais, que é a defesa da soberania, a defesa da sua economia, saúde pública. Então, no macro, na União, eu faço essa administração geral. E no particular, aí, cada Estado-membro faz a sua. Tá? Então, veja bem, o Estado é uma consequência da nação. Tá? Sempre vem primeiro a nação e depois o Estado. E o que é esse Estado? É a sua estrutura jurídico-administrativa da nação. Tá? Tem como objetivo governar os destinos da nação, sempre buscando o bem-estar do seu povo, a defesa do seu território e suas riquezas. Então, esse aqui é um exemplozinho, né? Eu vou começar a criar uma estrutura jurídica, ou seja, um ordenamento jurídico, um arcabouço de leis que vai nos permitir autogovernar. Nós mesmos vamos nos governar. Tá? Então, a nação vai escolher entre os seus pessoas para que, num lapso de tempo, possa lhe governar, dirigir os destinos, proteger e tudo mais. Tá? Tranquilo? Agora, é importante o seguinte, que o Estado, essa estrutura jurídica, essa estrutura administrativa, ela vem para servir aos interesses da nação, e não ao contrário. Tá? Porque quando o Estado começa a impor a sua vontade em cima da nação, nós vamos estar diante de um fenômeno que é o Estado chamado totalitário ou ditatorial. Tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado para que o Estado nunca seja mais forte que a nação. Porque a nação é a gênese, é a base do tecido social. É bem verdade que, se você olhar lá o Sun Tzu, né, a arte da guerra, uma das estratégias de uma nação, de um Estado para dominar outro Estado, uma nação para dominar outra nação, é dividir aquela nação que você quer dominar. Então, esse fenômeno na teoria geral do Estado a gente estuda. Tá? Então, por exemplo, se você tem um Estado lá, um território que te interessa e o povo é unido, fica muito mais difícil de você tomar aquele território para si. Então, o que você faz? Ou você invade com força de exército, se você tiver um exército mais forte. Se você não tem um exército mais forte, e aí vai depender das alianças que o país que você quer invadir, quer tomar as riquezas para você, tem também. Isso também
são elementos que a gente chama de dissuasório. Olha, não entra aqui que eu tenho meus parceiros aqui que vão entrar na guerra junto comigo. Tá? Então, o que ele faz? Ele começa a minar a sociedade, dividindo a sociedade, tá? Impondo medo, fazendo divisão de classes, branco contra negro, gordo contra magro, norte contra sul, rico contra pobre, homem contra mulher, filhos contra pais. A partir do momento que você começa a dividir o povo, né, a nação, fica mais fácil de você invadir. E, óbvio, você tem que desarmar o outro lado, né? Criar dentro da sociedade, fomentar a ideia de que você tem que desarmar a população daquele estado que você quer invadir. Por quê? Porque você tira ou diminui bastante a sua força de reação, tá? Bom, feito essa introdução, eu quero mostrar para vocês uma outra situação aqui, que é para a gente entender um pouquinho. Para eu falar de geopolítica, eu preciso dar uma olhada no globo terrestre, tá? Então, esse aqui é o planeta Terra, tá? Em 3D, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a linha do Equador. Aqui está a linha do Equador, ok? Bom, a linha do Equador, deixa eu desligar o meu amigo aqui que está fazendo barulhinho. A linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Quando a gente vai passar assim um olhar rápido no planeta, você vai ver que a maior porção de terra do planeta está no hemisfério norte. Isso aqui, ó, o Equador corta aqui embaixo na África, tá? Então, quase que toda a África para cima, aqui está a Europa, ó, aqui está a Europa. Europa, aqui está a Ásia, olha o tamanho da Rússia aqui, Rússia, China, né? Aqui está o Oriente Médio, tá? Olha a Índia aqui, ó. Aqui está a Índia. Então, veja bem, quase que o grosso do território global está no hemisfério norte. Consequentemente, ele vai ter uma maior concentração populacional, tá? Aqui a gente chama de Golfo do México, não sei se vocês estão vendo aí. Aqui é o Caribe, Mar do Caribe, tá? Bom, aqui é os Estados Unidos, ó, México, Estados Unidos, Canadá aqui em cima, tá? Os Estados Unidos é um estado não contínuo, que ele tem esse território aqui e tem esse território aqui, ó, que se chama Alasca. O Alasca era um território russo que os Estados Unidos comprou da Rússia, tá? Aqui, ó, vocês vão ver, ó, aqui é o Havaí, é também território americano, tá? Então, os Estados Unidos ele é composto por essa porção aqui, a porção aqui de cima e mais o Havaí, tá? Isso aí forma 50 estados, que é os Estados Unidos de hoje. E aqui, ó, como eu mostrei para vocês, voltando, deixa eu botar esse troço em pé aqui. Aí, tá? Então, como eu mostrei para vocês, aqui é a Rússia, ó, o tamanho da Rússia, ó. Ele é grande, ó, a Rússia, tá? Tranquilo? Embora tenha um território enorme, a população da Rússia é 90 milhões de pessoas. Metade da nossa, menos da metade da nossa. Mas agora aqui, a gente está acostumado a pegar a terra e cortar aqui, como se fosse uma laranja, e abrir. Então, fica de um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos. E, na verdade, a Rússia está distante dos Estados Unidos de menos de 80 quilômetros. Aqui, ó. Aqui é o território russo, aqui é o Alasca, tá? Então, só para vocês entenderem o que é o panorama geopolítico, comércio exterior, como que as coisas se dão, tá? Então, aqui, ó, se você pegar aqui é o Estreito de Bering, se você pegar daqui para cá, não vai dar 80 quilômetros, tá? Dá até para a gente medir isso daqui, quer ver?
Vamos ver se é essa parte aqui. Não, não é. Cancela. Oh, mas acho que é esse aqui. Vamos ver se eu consigo medir. Ah, tá aqui, régua. Linha, vamos colocar em quilômetros. Quilômetros. Tá? Então, vamos pegar aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó, 90 quilômetros. Tá? 82 quilômetros. Se a gente pegar aqui, ó. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia que, a despeito que você imagina que um está num lado do planeta, outro está do outro lado, não. Estão bem próximos. Ok? Bom, feito isso daqui, eu vou tirar essas grades. Deixa eu vir aqui, porque fica essa... Ai, ai. Visualizar. Tirar grade. Pronto. Fica mais limpo. Eu quero vir para cá, tá? Vamos afastar um pouquinho aqui, ficar um tamanho bom. Vamos voltar para cá, tá? Olha, nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho que vai mostrar o seguinte. Nós vamos voltar 200 mil anos atrás, que é o surgimento da raça humana. Vai surgir aqui na África, tá? Aqui é o deserto do Saara. Então, vai surgir nessa parte aqui, que é chamada África subsaariana, que é a África que tem vegetação, que não é tão seco, e ele vai subir por aqui, ó. Vai entrar aqui nessa parte, que é no Oriente Médio, vai chegar na Europa, vai subir aqui pela Mongólia, tal, pela China, Rússia, tá? Vai subir na Rússia, deixa eu voltar aqui, botar isso aí em pé de novo. Então, vai ocupando a Europa, mas vai subindo para a Rússia. Na Rússia, ele vai atravessar aqui, ó, para o Alasca, e aí vai descer. Vai descer aqui Alasca, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, vem até mais ou menos aqui assim. Tá? Então, aí isso vai explicar que os índios que estavam aqui, na verdade, eles vieram do mesmo lugar que os europeus. Tá? Isso é um fenômeno muito interessante, que muita gente não fala. Sabe, mas não fala. Para vir com a narrativa de que o Brasil é dos índios. Não, o Brasil é de todo mundo. Ok? Bom, vamos voltar lá na onde eu quero falar para explicar um pouco mais de geopolítica. Então, durante milhares de anos, a população global estava distrita aqui, ó, norte da África, essa parte do Oriente Médio, está aqui Irã, aqui está a Turquia, que vai ligar a Ásia à Europa, tá? Aqui vai estar a Europa Oriental, Europa Ocidental, aqui está o Reino Unido, aqui para cima vai estar a Noruega, os Vikings, Groenlândia lá. Então a população vai ficar por aqui. E aí vão surgindo nações, começa com vilas, os nomes se fixam, aparecem vilas, essas vilas viram cidades, e por que elas vão crescendo? A população vai crescendo, eu preciso produzir alimento e bem-estar. Então, as pessoas naturalmente começaram a explorar os recursos naturais disponíveis ali. E começaram, quando vem a Revolução Comercial, que aparece a troca, aí começa a haver uma prosperidade. Tá? Então, eu estou aqui, eu estou morando em Portugal, eu produzo uva, produzo vinho, mas eu não produzo tecido. Tenho dificuldade em produzir tecido. Mas eu sei que lá na Índia, que é desse outro lado aqui, tem muito tecido. Então, eu vou pegar o que eu tenho sobrando aqui, vou levar até a Índia e vou trocar lá. Fazer o trade, o comércio exterior. A partir desse momento, as nações começam a entender que o comércio exterior passa a ser fundamental. Fundamental. Tá? E aí eu vou voltar lá para aquele slide que eu estava passando para vocês. Tá? Vou voltar para o slide que eu estava passando para vocês. Está aqui, ó.
Como que uma nação cresce? Tá? Produzindo bens de consumo para atender a demanda do seu povo. O excedente desses bens de consumo vai destinar ao comércio exterior e vai comprar lá no exterior os bens que não consegue produzir, sempre buscando o bem-estar do povo. Parte das riquezas que produzir devem ser investidos na defesa de sua soberania. Por quê? Porque se perder o território, se perde a nação. Em tese, né? Existe nação sem território. Hoje o Estado palestino é um exemplo disso, mas é raro, tá? Então, se você não tiver uma capacidade de se defender, né? Seja do seu ponto de vista econômico, seja do seu ponto de vista comercial, ou até mesmo militar, você está brincando com o futuro da sua nação. Tá? O Sun Tzu, ele começa o livro dele, A Arte da Guerra, dizendo o seguinte, que ele fala assim, a guerra é onde a nação vive e é onde a nação morre. Negligenciar com a guerra é colocar em risco o futuro de uma nação. Tá? As pessoas não querem guerra, mas tem que estar sempre preparado para ela. Não há espaço na história da humanidade para covardes. Tá? Os covardes vão ser escravos de alguém. Ok? Então, quais são os instrumentos que são utilizados para o fortalecimento e o crescimento de uma nação? Diplomacia, comércio exterior, força econômica, força militar. Tá? E aí você vai vendo o que você tem para solucionar aquele teu problema daquele momento. Tá? Basta ver como que as nações hoje elas se relacionam. Né? A força diplomática, a força econômica de comércio exterior, que não é tão forte, né? Mas nos Estados Unidos, o que é forte dele? A diplomacia, a força econômica e a força militar. O comércio exterior dele não é tão forte. Já para a China, é o comércio exterior, a força econômica, e agora está começando a apresentar forças militares. Tá? E aí as nações vão sempre disputando espaços de dominação, que a gente chama de hegemonia de poder. Então, vamos voltar para cá. Então, voltando aqui na história da humanidade, tudo acontecia em volta do mar Mediterrâneo, porque a população estava concentrada em volta do mar Mediterrâneo. Vai ter um período em que toda a humanidade era dominada pelos egípcios. Onde é que estava o Egito? O Egito estava aqui, ó, no norte da África. Aonde que ele está? Dominando o mar Mediterrâneo. Então, eles vão dominar o Nilo, a parte final aqui do Nilo, aqui é o rio Nilo. Ó. A partir daqui do rio Nilo, eles vão produzindo bens de consumo, né? A agricultura fica forte. A partir daí, ele começa a negociar com os países vizinhos, e aí começa a investir num exército forte, começa a dominar toda essa região. E, óbvio, dominando as águas do Mediterrâneo. Por quê? Porque você precisa proteger o seu comércio exterior, os seus navios. Tá? Então, é um efeito cascata. Eu produzo produtos que os outros países necessitam, eu vendo, fico mais rico, invisto em exército e vou tomando mais territórios. E aí, aonde que eu vou tomar territórios? Não, onde me interessa mais. Eu não vou tomar o território de quem compra de mim, mas eu vou tomar o território de quem, historicamente, é meu adversário. Tá? E aí, tomando esse território, eu consigo produzir mais bens de consumo, vender mais, aumento o meu comércio exterior, aumento minha riqueza, fortaleço o meu exército. E aí eu vou expandindo o meu império. Sempre foi assim. Depois do Império Egípcio, o que nós vamos lembrar? Que é o Império Heleno, que é lá da Grécia, que vai dominar também toda essa região, que vai até lá, Israel. Tá? Anos antes de Cristo nascer, Israel era dominado pelos helenos, pelos gregos. E já era quando o Império Romano estava expandindo o seu império.
Onde que está o Império Romano? Está aqui, Roma, aqui, ó, no Mediterrâneo também. Então, os helenos estavam perdendo força e os romanos estavam ganhando força. Tá? Os judeus vão pedir um apoio para o exército romano que estava nas vizinhanças, não sei se estava na Síria ou na Jordânia, para expulsar os helenos. Os romanos expulsam os helenos e ficam. Fica Israel, né, cobrando impostos. Né? Quando Cristo nasce, Israel estava dominado pelo Império Romano. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que tudo aqui, durante milhares de anos, foi no entorno do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque quem dominar os mares domina a economia mundial, domina o mundo. Tá? Quando vem as navegações espanholas e portuguesas, provavelmente financiado pela Inglaterra, tá? E pelos templários, né? O que vai acontecer? Vai começar a migrar o comércio exterior do Mediterrâneo, não quer dizer que parou no Mediterrâneo, mas eles vão explorar outras riquezas que estão lá nas Américas, tá? Tipo assim, a história foi escrita que em 1492 os ingleses chegaram aqui nos Estados Unidos, né? A maioria era composto por irlandeses, tá? E os portugueses, os espanhóis entraram aqui no Golfo do México, pegaram do México para baixo, pegaram aqui também um trecho aqui dos Estados Unidos aqui embaixo, que é o Texas e tudo mais. A América Central e vai descendo para esse lado da América do Sul. E os portugueses entraram por aqui, tá? Então os europeus chegaram nas Américas. Isso não quer dizer que não existia, que eles já não sabiam que existiam as Américas. Como eles queriam explorar, e aí é uma hipótese que a gente levanta, como eles queriam explorar e não deixar outros virem, eles diziam, eles criaram uma narrativa que a Terra ela era um plano e que se você passasse de um determinado limite com o seu navio, você iria cair num abismo profundo. Tá? É uma forma de você, uma das estratégias de você dominar o povo é pelo medo. Então, aquilo ali virou, pegaram todos os intelectuais da época e falavam, ó, fala que a Terra é plana e quem passar do horizonte cai no abismo profundo. Deu credibilidade nessa hipótese, nessa teoria. E aí ninguém queria navegar muito longe, com medo de cair no abismo. Só não explicaram isso para os celtas, para os holandeses, que eles vinham aqui direto. Tá? Recentemente eu estava vendo um documentário de um especialista em múmias, um americano, e ele estava no Peru, ele veio estudar umas múmias de uma tribo de índios das montanhas peruanas e que eram inimigos dos incas. E eles faziam as múmias, deixavam elas, botavam as múmias em pé, a pessoa morria, eles botavam a múmia em pé e faziam um invólucro de cerâmica, então ficava parecendo assim uma garrafa de cerâmica e a múmia está ali dentro. E botava nas montanhas, num lugar assim, um acesso muito difícil. E sempre numa montanha, embaixo da montanha um lago. Essa era a estratégia. E aí vão levantando hipóteses, né? Falou, olha, eles botavam essas múmias para não deixar as pessoas subirem na montanha, principalmente os incas, botava medo. Então falava de maldição, tal. E de fato tem alguma coisa lá que a pessoa tenta subir e pode desenvolver alguns problemas de pele, tá? Bom, esse cientista especialista em múmia que vai estudar essa tribo, ele volta a Lima e procura uma pessoa que também era estudioso nisso, sobre essa tribo. E lá tinha um livro, que é de 200 anos atrás, de um espanhol que vai narrar as características dessa tribo. E ele narra que era uma tribo de homens brancos, magros e altos, fugindo totalmente do biotipo dos indígenas, dos maias, dos astecas e dos incas, que eram baixinhos, truncudos, e com a pele mais para um amarelo e negro, tá? E aí ele ficou sabendo que havia um arqueólogo inglês trabalhando nas ruínas
de uma das tribos dessa etnia. E ele consegue subir no morro, e aí ele vai olhando que os aspectos construtivos deles eram exatamente os mesmos métodos construtivos dos celtas lá na Escócia. E aí eles levantam a hipótese de que os celtas, de alguma forma, conseguiram entrar aqui pelo Amazonas, foram subindo até chegar no Peru. O Peru está aqui, ó. Esse é o Peru, tá? Eles conseguiram chegar no Peru e se estabelecer nas montanhas para se isolar dos outros, tá? Das outras etnias que tinham lá, tá? Então, aqui está Brasil, aqui é Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Inglesa, Suriname, Guiana Francesa. Tá? Nós não fazemos divisa com o Chile e com o Equador. O resto nós fazemos divisa com todo mundo. Tá? Tranquilo? Então, por isso que eu falo que talvez falar que as Américas foram descobertas em 1492, lá nos Estados Unidos, 1500, pelos portugueses aqui, talvez não seja bem isso que aconteceu. Tá? Lembrando que aqui em Pernambuco, a gente brigava com os holandeses. Tá? Nós tivemos que brigar com os holandeses para tirar eles daqui. Tranquilo? Então, veja bem, essa é uma das teorias. Tá? Quem domina o mar, domina a economia global, domina o mundo. Ó. Bom, hoje, vamos dar uma olhada aqui nesse lado. Aqui tá a Polinésia, tá? Aqui é o Mar Índico e aqui é o Mar... Aqui é o Oceano Índico, aqui é o Oceano Pacífico. Aqui está a Austrália, tá, gente? Está bem aqui embaixo. Aqui é a Nova Zelândia. Se eu for colocar esse troço em pé aqui, deixa eu virar aqui, ó. Como a gente está acostumado a ver, ó, agora está mais ou menos em pé, assim como a gente viu. Então, aqui eu tenho China, Índia, aí vai estar todo aqui Coreia, Vietnã, Parará, Parará. Aqui começa a Polinésia, né? Aqui está a Austrália e mais aqui embaixo está a terra dos Maoris lá. Agora fugiu o nome. Eu falei agora há pouco. A capital é Auckland, já eu lembro. Aqui é o Polo Sul. Tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo hoje, nesses dias? Tá? Aqui está o Japão. A China está dominando essa parte aqui, está tentando dominar. Então, exatamente ontem, circulou uma notícia, eu vou ver se eu acho essa notícia aqui, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, AUKUS, tá? Então tá aqui, isso aqui circulou ontem, tá? Aqui, ó, 23 horas, tá? Vamos pegar aqui essa reportagem. Aqui, ó. AUKUS é um pacto militar anunciado pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para conter a China. E é uma parceria militar. Essa é a maior parceria no setor de defesa em décadas para esses países que têm demonstrado preocupações nos últimos anos com a crescente presença militar da China na região do Indo-Pacífico. Oceano Índico com o Oceano Pacífico, que inclui o Oceano Índico e o Pacífico, tá? E aí, inclusive, fornecimento de submarinos à Austrália e tudo mais, tá? Tranquilo? Isso tudo é geopolítica, tá? Aí, óbvio que teve a reação da China logo em seguida. A China com os Estados Unidos e Reino Unido. E a Austrália de fomentar corrida armamentista com pacto de defesa, tá? Pequim adverte, isso aqui não é o país, que o acordo que visa conter o crescimento do poderio militar chinês na região do Indo-Pacífico prejudicará a paz e estabilidade regionais. Então, sempre essa aqui é a fase
da diplomacia, tá? Lembra que eu falei? Força diplomática, depois sanções econômicas, depois sanções militares, tá? Então, isso é só para a gente dar uma olhada no que está acontecendo hoje. Por que está acontecendo isso? Porque a China ela está discutindo com a Austrália uma ilha por aqui assim, ó. Talvez acho que é uma ilha aqui, ó, que ela quer botar uma base militar aqui, uma base militar da Marinha chinesa aqui. Por quê? Porque eles querem, de alguma forma, começar a dominar o Pacífico. Uma outra situação que acontece hoje é o seguinte: a China já domina a parte oriental da África. E ela está tentando, por isso que ela está brigando aqui no Oceano Índico e lá no Pacífico, lá desse lado, tá? E ela quer dominar a África Ocidental para começar a dominar o Atlântico Sul. Lembrando, quem domina mar, domina o mundo, tá? Para que a China consiga dominar, aí são teorias geopolíticas, tá? Para que a China consiga ter êxito em dominar o Atlântico Sul, ela precisa dominar essa parte aqui. Como é que ela faz? Qual que é a estratégia deles? Eles não usam força militar para invadir e tomar. Eles vão comprando, corrompendo a classe política dirigência dos países, e aí a classe dirigente política começa a atender os interesses da China. A mesma coisa, para ela conseguir dominar o Atlântico Sul, ela precisa dominar a América do Sul. Então, a partir dessa situação, as eleições de 2022 passam a ser, do ponto de vista geopolítico, as eleições de 2022, ano que vem, estratégicas mundiais. Porque se a China conseguir eleger um político que seja alinhado aos seus interesses econômicos, ela consegue, porque o Brasil leva isso aqui tudinho junto, né? O Brasil, a economia do Brasil comanda toda a América do Sul, direto ou indiretamente comanda. Então, se a China consegue emplacar em 2022 uma classe política que seja vinculada aos seus interesses, ela vai conseguir rapidinho botar uma base militar aqui, junto com aqui começa a dominar o Atlântico Sul. Nós temos notícias que no governo Dilma ela havia autorizado navios pesqueiros chineses adentrar no mar territorial brasileiro para pescar. Se vocês procurarem na imprensa, vocês vão achar essa notícia. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, ok? Então, eu falei da geopolítica de hoje. Na aula que vem, eu vou falar sobre o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ser a origem do direito ambiental. Então, eu tive que fazer todo esse mise-en-scène para mostrar para vocês o que acontece no Brasil de hoje, tá? Inclusive, sob ponto de vista de como surgiu o direito ambiental. Vou dar uma pausadazinha aqui, que eu tenho que resolver um problema e já volto. Bom, já voltei. Então, agora nós vamos finalizar a nossa aula. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, é um videozinho de 6 minutos, mas eu vou comentando. Eu espero que o YouTube não tire ele do ar. Se ele tirar, eu vou depois fazer uma edição, cortar essa parte do vídeo e vou deixar o link para vocês, tá? É um videozinho ilustrativo do Museu de História Natural de Nova York. E ele vai mostrar para nós os últimos 200 mil anos, o que aconteceu. O que aconteceu. Como que surge o ser humano e... não é nenhum desses aqui, rapaz. Vamos lá. Onde surge o ser humano e vai surgir na África. Deixa eu tirar esse card aqui. Vai surgir na África. É esse aqui, tá?
É isso aqui mesmo. E aí eu vou comentando, ele é bem rapidinho. Ó, a população surge aqui na África, a raça humana, tá? Você vê que aqui é o deserto do Saara, então ela vai expandindo para onde eles conseguem encontrar alimentos, vai subir por aqui, vem um pouco para a Europa, vai subir o Oriente Médio, China, Índia, vai para a Rússia, atravessa lá o Estreito de Bering, chega no Alasca e desce pelo Pacífico, Alasca, Canadá, Estados Unidos, América Central, e aí entra no Pacífico. Tá? Nós vamos ver também, é o seguinte, cada bolinha que vai aparecer, cada bolinha que aparecer significa 1 milhão de pessoas, tá? Corresponde a 1 milhão de pessoas. Então, eu estou, aqui nesse momento, eu estou há 200 mil anos atrás, né? E a expansão humana começa a aparecer há 100 mil anos atrás. Então, de 200 mil anos até 100 mil anos atrás, a ocupação humana ficou parada na África, e depois ela vai se expandindo pelo resto do planeta. Que é o que ele está falando aqui. Ó. Aproximadamente 100 mil anos atrás, começou a migração através do planeta. Então, ele vai subindo aqui, Oriente Médio, tá? Aqui está Síria, Irã, Iraque, essa turma aqui. Tá? Aí começou a entrar aqui na Ásia e na Europa. Tá? Isso há aproximadamente pouco menos de 100 mil anos atrás. Ó, aí vai expandindo aqui para a China, aqui embaixo Índia, vai entrar aqui na parte do Vietnã, aquilo que nós vimos lá na Polinésia, aí China vem para cá para o Japão e aqui vai subindo para o Alasca, indo para as Américas. Aqui o Estreito de Bering que eu mostrei para vocês no começo da aula, Alasca e Rússia. Como eu disse, atravessa da Rússia pelo Estreito de Bering, entra no Alasca, desce Canadá, Estados Unidos, México, América Central e entra na América do Sul, descendo. Tá? Isso é mais ou menos, ó, se você olhar na linha do tempo aqui, vai ser aproximadamente um pouco antes de 90 mil anos atrás, 92 mil anos atrás, alguma coisa assim. Tá? Aqui é o ano 1, tá? Aqui é o ano 1, esse lado aqui. Tá? Lembrando que não existe ano zero. Quando foi feito o calendário gregoriano, não havia o conceito de número zero. Então, começava com o número 1, que é a data do nascimento, uma estimativa da data do nascimento de Cristo. Tá? Então, aqui eu estou falando 100 mil anos antes de Cristo. Bom, olha aqui começam as fazendas, farms, ou seja, começa a exploração da agricultura. Tá? Até então era só caça e alguma coisa de pecuária. Então, o conceito de agricultura ela vai surgir aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Até então, né, era isso aqui. E a população vai crescendo, tá, gente? Essa linha aqui é a linha do crescimento populacional. Então, aí, de 10 mil antes de Cristo até chegar em Cristo, vai dar um crescimento. A população depois se estabiliza. Então, vai chegar aqui a 170, a 180 milhões de pessoas, e aí vai ficar, ó, por muitos e muitos séculos, estabilizado nessa quantidade de pessoas.
Então, agora nós vamos dar uma olhada do ano 1 até o ano 2000, tá? Então, no ano 1, essa aqui era a população do planeta, tá? Cada bolinha dessa, como eu disse, 1 milhão de pessoas. Então, eu tinha um agrupamento aqui interessante no entorno do mar Mediterrâneo, aqui Europa, o norte da África, Egito, aqui está o Oriente Médio, Irã, Iraque, essa turma aqui, um pouco aqui na África. Você vê que no ano 1 eu já tenho aqui na Foz do Amazonas 1 milhão de pessoas, ali na região do Pará, eu tenho 1 milhão de pessoas aqui no Peru, e eu tenho alguma coisa aqui no Canadá, Estados Unidos e no México. Tá? Agora, olha a Índia e olha a China. Okay? São duas potências hoje, em termos de população, em termos de economia e em termos de poderio bélico. Tá? Aqui é o Japão. Então, vamos lá. Ano 1 depois de Cristo. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ó? A população humana era de 170 milhões de pessoas. Uma bolinha, 1 milhão de pessoas. Então, olha aqui, ó. Já no ano 300, vai aparecer o Império Romano, ó, o Império Romano dominando o Mediterrâneo. E a dinastia Han está dominando aqui, ó. Tá? Então, veja bem, os impérios se estabeleciam no mesmo momento em várias partes do planeta, do globo. Tá? Naquela época não tinha tecnologia que nós temos hoje, né? Que a gente pode se deslocar no planeta em questão de horas. Eu saio do Brasil, saio de Cuiabá, 8 horas depois eu estou em Miami. Né? Ou 12 horas depois, saindo de São Paulo, eu estou dentro de Londres. Né? Isso era impossível pensar nessa época. Tá? Vamos para frente. Você vê a população aqui, ó, 176 milhões. Na verdade, eu estou no ano 100 agora, tá? Desculpa, eu falei até ano, é por causa do... me enganei. Isso aqui eu estou no ano, entre o ano 50 e ano 100 que aparecem esses dois impérios aqui, tá? Tranquilo? Fui enganado pelo marcador do vídeo do YouTube. Bacana? Vocês vão ver que vai ter uma hora que isso aqui vai enfraquecer, que é normal. Essa disputa de hegemonia de poder sempre existiu e sempre vai existir. Tá? Uma outra coisa, vocês vão ser profissionais de secretariado executivo. Nós estamos aqui num estado em que o comércio exterior é muito forte, então você tem que compreender todo o planeta para você saber quais são as melhores estratégias que você vai adotar na sua empresa, no seu organismo, como profissional de nível superior, de alta gestão. Aqui aparece o caminho Silk. Tá? O caminho Silk ele vai permitir que você consiga melhorar o trade, o comércio exterior, por aqui por dentro. Tá? Então, eu conseguia produzir bens de consumo aqui na Europa e lá na Índia ou na China trocar e vice-versa. Tá? Então, esse é o caminho Silk, o road é estrada, né? Estrada Silk. Então, veja, comércio exterior, sempre ele vai ser algo muito importante. E a população continua fixa lá em torno de 178 milhões de habitantes. Está aumentando a população. Ó. Eu já estou chegando no ano 270 depois de Cristo, já são 181 milhões de pessoas. Aí vem por volta do ano 310, vem o auge da era dourada da Índia. Tá? Lembrando que Índia e China, Paquistão, eles não se dão muito bem, não. Tá?
por conta de problemas territoriais e comerciais. É histórico isso. Ó, aqui, por volta do ano 400, o Império Romano diminui. Tá? Então, ele vai tendo problemas econômicos e aí não consegue manter os exércitos aqui. Porque daí, mantendo os exércitos aqui, eles mantinham os seus governadores que cobravam impostos para Roma. Tá? Então, ela vai ficando restrita ao quê? A Inglaterra, porque eles chegam na Inglaterra, e engraçado, eles não conseguiram chegar na Escócia. Escócia é esse pedacinho aqui de cima. Tá? Dominam praticamente toda a Europa Ocidental e o norte da África. Tá? Aqui, praticamente, no ano 600, o Império Romano desapareceu. E aí os países começam a fazer os seus trades de forma autônoma. Não estava mais vinculado aos interesses de outros países. E veja que a população continua em mais ou menos 177, 180 milhões de pessoas. Aqui é o pico da civilização maia, no ano 500. E é engraçado isso, é curioso, engraçado, eu não sei como que eu poderia dizer, que eles simplesmente sumiram. Você acha cidades e mais cidades, né, dos maias. Eles deixavam muita coisa escrita, gravada em pedra, então as pessoas conseguem ler as coisas que eles faziam, falavam, criam, os costumes, naquilo que eles criam, naquilo que eles, os usos e costumes deles, mas você não acha um único esqueleto de um maia em lugar nenhum do mundo. Tá? Você acha de Azteca, de Inca, de todo mundo. Se cavuca lá na África, você acha restos humanos e 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás. Você não acha nada dos maias. Parece que eles simplesmente pegaram um disco voador e saíram do planeta, ou voltaram para o planeta deles, sei lá. Então, veja bem, entre os anos 450 e 600, vai aparecer os maias, eles somem. E por volta de 620 é que surge o islamismo, tá? Aqui no Oriente Médio. Ok? Já existia o judaísmo e o cristianismo. Não existia o islamismo, que ele vai surgir, então, quase próximo do ano 700 depois de Cristo. Aí vai surgir o smallpox em Japan, né? O que é um smallpox? Alguém sabe o que é? É a varíola. A varíola aparece no Japão, e aí começa a ter problemas de saúde e vai dar uma diminuída na população ali no Oriente, na Ásia, né, na verdade, no Extremo Oriente. A população aqui já passa para 200 milhões de habitantes no planeta inteiro, isso já por volta do ano 800. Vocês vão ver aqui, ó, nos últimos 1000 anos, o que vai acontecer. Aqui aparece inventado a pólvora, gunpowder, tá? Né? Powder seria pó, né? Pó das armas, a pólvora. Quando a pólvora é inventada, aumenta a hegemonia de poder militar
tá? E aí você começa a acelerar o seu comércio exterior com o apoio da força militar. Começa a mudar toda essa história. Lembre-se que nesse período aqui com o Caminho Road, eu estava na Revolução Comercial, tá? Você vai ver na hora que entrar a Revolução Industrial o que vai acontecer. Já estava há anos na Revolução Comercial. Eu precisava estar fazendo trocas de bens de consumo, né? Comércio exterior. E sempre transportando grandes cargas pelo Mediterrâneo. Às vezes eu tinha um problema aqui para passar aqui, porque o grego não queria deixar, eu jogava nos navios, descia aqui no Oriente Médio e caminhava até a Índia, e vice-versa. Tá? Quando depois eles conseguem fazer esse caminho aqui para chegar nas Índias, era tudo de bom. Tá? Às vezes eles passavam por aqui, ó. Aqui é uma outra coisa muito interessante. É quando aparece o compasso de navegação, também conhecido como bússola. O homem já dominava, já sabia, já usava barcos. Eu estou no ano entre ano 1000 e 1100. No mar da Galileia aqui, Cristo entrou na água e acalmou a água. Então já havia o barco, mas eles não sabiam se localizar. Às vezes estavam achando que estavam indo para o norte, eles estavam indo para o oeste. Quando aparece a bússola, aí a navegação começa a ter um novo significado sob o ponto de vista de geoestratégia, de geopolítica. Agora eu sei como que eu tenho que levar o meu navio para levar a minha mercadoria para quem eu quero vender. Tá? Sempre na Revolução Comercial, gente. Sempre aprimorando a Revolução Comercial. E veja bem, são 316 milhões de pessoas em 1100 depois de Cristo, quase todo mundo concentrado na China e na Índia, alguma coisa aqui na Europa, tá? Porque a gente estuda mais essa parte da Europa ocidental, que é a Europa oriental, porque nós fomos colonizados pelos europeus, então os nossos livros daqui refletem muito essa história aqui e passa desapercebido para nós essas duas nações que são muito importantes, cara. Veja, a população já está no ano entre o ano 1100 e 1200 em 337 milhões. A curva começa a ter um ligeiro crescimento. Ela vai fazer isso aqui. Aqui, ó, entre o norte da China, sul da Rússia e chegando aqui na Europa oriental, surge o Império Mongol. Tá? A China ela tem 7 grandes etnias. A China de hoje ela tem 7 grandes etnias. Tá? Uma delas são os mongóis. Tá? Aqui é o Gengis Khan. O Gengis Khan que descobre o vidro. Tá? Ele estava numa praia, uma bela noite, montou a churrasqueirinha dele lá e botou fogo lá. No outro dia, quando ele levantou a churrasqueira, embaixo da areia estava o vidro, que é a fundição do silício. Né? Quando o silício se funde, ele se transforma em vidro. Então, um raro declínio da população global vai se dar aqui entre os anos 1300 e 1400, que é com a peste bubônica, também conhecida como peste negra. Então, tudo aqui que ficou meio sombreado, escuro, foi onde os efeitos dessa doença foram sentidos, né? E descobriu que era o quê? Era a vinha da urina do rato, e a partir daí é que nasceu a necessidade
de tirar o esgoto do meio da população. Então, quando a gente fala em tratamento de esgoto, tem muito a ver com as experiências do passado, tá? Então, servir uma água de qualidade e recolher a água que você usou, né? A água de pia e de vaso sanitário, e tratar e dar o seu destino final é fundamental. Tá? Existem estudos que dizem que cada R$ 1 que você investe em saneamento básico, você economiza R$ 4 na saúde. Você vê que a população no Brasil ficou ali, ó, desde o início, em 1 milhão. Isso eu estou lá no ano 1.200. E eu já tenho aqui alguma coisa aqui no Peru, né? Aqui no México, aqui no Haiti e na esqueci o nome, que é uma ilha, e já aparece aqui nos Estados Unidos, aqui já no leste, né, próximo do Pacífico, próximo da Flórida, uma população indígena aqui também. Tá? Lembrando, eu estou entre 1.100 e 1.200. Aliás, entre 1.400 e 1.500. Nós ainda não fomos descobertos, tá? Pelos europeus, em tese. Tá? Por isso que a gente relativiza muito quando a gente lê em livro de história. Você veja que a população começou a acelerar, tá? Estou entre 1.400 e 1.500, já são quase 400 milhões de pessoas no mundo. Aí os europeus chegam, né? Aqui na América Central. Aqui, já Brasil descoberto, os europeus invadindo aqui, chegando aqui na Flórida, aqui é Cuba, aqui é o Haiti e República Dominicana, lembrei, tá? E aí eles começam a populacionar esse lado do Atlântico. E eles precisavam de mão de obra, tá? Porque os índios locais não gostavam, não se submetiam. Então, o que eles foram? Eles foram na África e capturavam pessoas de tribos africanas e traziam como escravos para cá. Mas por que eles capturavam? Porque eles tinham um poder militar muito forte. Tá? Porque se os africanos tivessem um poder militar para se defender, não teria existido a escravidão na raça humana. Tá? Por isso que a gente alerta, cuidado com essa história de desarmamento da população, com blá blá blá, de que é por conta de segurança pública, bandido está tudo armado, porque você retira da população civil, da turma boa, a capacidade de se defender se acontecer uma convulsão interna ou uma invasão externa. Tá? Isso, a escravidão só aconteceu porque eles não tinham condições de enfrentar os europeus. Você vê aqui, ó, o tamanho da Europa. Espanha e Portugal vinha aqui e dominava todo mundo. Por quê? Porque tinha arma. Ficava tiro e matava os caras. E aí o restante ficava com medo, eles se submetiam. Tá? Então fica essa reflexão aí para vocês. Ó, entre 1.600 e 1.700, o Brasil consegue ter 1 milhão de pessoas aqui na Bahia. Tem mais gente aqui. É que a bolinha, cada vez que forma 1 milhão, aparece uma bolinha. Não quer dizer que não tenha pessoas aqui. Eu estou quase chegando em 1.700. E a população do planeta, próximo de 1.700, 575 milhões de pessoas. E veja, Índia e China, muito denso populacionalmente falando. Japão também, ó. Tá? O pessoal faz piada com o japonês, mas é aqui. Aqui agora,
a hegemonia de poder da Inglaterra assume o nível hard, que é a Revolução Industrial. Ela inventa a máquina a vapor, um escocês que inventa a máquina a vapor. Essa máquina a vapor fazia o serviço de muitos cavalos, né? E aí eles começam a construir estradas de ferro, começa a dominar o comércio. Aí agora porque a Inglaterra sempre dominou aqui maritimamente, o marítimo, de forma marítima, o Mediterrâneo, tá? Ela descia por aqui pelo Atlântico Norte e entrava aqui no Estreito de Gibraltar e dominava aqui. Agora, além dela dominar essa parte aqui, que ela tinha o comércio e dominava diplomaticamente, ela não precisava entrar em guerra, ela começa a estabelecer linhas de estradas de ferro aqui da Europa até o Oriente, tem o famoso Expresso do Oriente, começa então a dominar o comércio por aqui de uma forma mais rápida. Eu transportava muito mais mercadoria pelo chão, mais rápido, e também continuava transportando pelo Mediterrâneo. Em 1800 eu já tenho 1 bilhão de pessoas no planeta, tá? E aí agora começa a explosão. Você vê, ó, em 200 anos, vocês vão ver o que vai acontecer. Em 1918, Primeira Guerra Mundial, 1935, Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial vai acontecer um fenômeno. Pela primeira vez, a hegemonia de poder daqui, desse trecho aqui, vai sair daqui da Eurásia, né, e vai passar para a América. Os Estados Unidos começa a ter uma hegemonia de poder. Por volta dos anos 70, a Europa tentando buscar ser a protagonismo da hegemonia de poder pós Segunda Guerra Mundial, vai fazer surgir o Clube de Roma. Marquem bem isso que eu falei, Clube de Roma. Nós vamos entender o direito ambiental a partir do Clube de Roma. E agora acelerou, ó. Então, hoje nós temos 9,5 bilhões de pessoas no planeta. A partir daqui, ele vai fazer projeções, e ele vai propor um controle, um planejamento familiar, né? Que ele projeta aqui, se essa linha continuar desse jeito, em 2100 nós vamos ter 11 bilhões de pessoas no planeta, tá? E aí ele vai fazer uma sugestão que isso para nós não nos interessa, que é de planejamento familiar, seria para uma outra disciplina. Ok, pessoal? Então, acho que já por hoje está bom. Eu espero que essa aula seja bem empolgante para vocês e que explique muita coisa que está acontecendo hoje em nossas vidas, em razão das coisas que acontecem no exterior. Quando você estuda geopolítica, um dos livros que eu li, ele fala assim, que a posição de um país no território, no planeta, né, no seu continente, vai selar o seu destino. Tá? Então, as coisas que acontecem no Brasil, que acontecem aqui internamente, elas decorrem de interesses externos também. Tá? De alguma forma, há uma influência direta ou indireta de interesses externos. Tá bom? Então, bom final de semana a todos. Já são 8h37 do dia 17/9. Eu vou subir em seguida essa aula no ar. Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos.